Você é daquelas pessoas vista como boazinha? Aquela pessoa que todo mundo pede tudo e você não consegue falar não? E quando você se vê, já está sobrecarregada? Você tem medo de expressar os seus sentimentos e muitas vezes não consegue colocar a sua opinião por medo das pessoas ficarem bravas com você? Ou então, você morre de medo do que vão pensar sobre você e por isso tem dificuldade de ser espontânea? Se sim, esse vídeo é para você. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e nesse vídeo eu vou te explicar por que isso pode estar acontecendo. Esse vídeo aqui é de uma série sobre terapia do esquema, então se você não assistiu aos vídeos anteriores, volta lá e assiste que será mais fácil entender o que eu vou falar aqui. Principalmente o vídeo onde eu explico sobre esquemas disfuncionais, ou seja, como que padrões negativos são estabelecidos em nossa vida. Vou deixar o link aqui na descrição. Na terapia do esquema, nós olhamos para o nosso ambiente infantil e o nosso temperamento para que nós possamos entender os padrões negativos que dificultam a nossa vida adulta. Nesse vídeo, eu vou falar sobre quando o ambiente ofereceu aceitação condicional para a criança. Ou seja, para que ela fosse amada, cuidada e pertencente, algumas condições precisavam estar presentes. Por exemplo, nesses ambientes, a criança deve suprimir aspectos importantes de si mesma para receber amor, atenção e aprovação. Em várias dessas famílias, os pais valorizam mais os seus desejos e necessidades emocionais ou se preocupam mais com as aparências do que com as necessidades da criança. Justamente por isso, a criança começa a ter mais foco nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros e passa a suprimir as suas próprias inclinações. E a partir disso, essa criança pode ir desenvolvendo alguns dos 3 esquemas que estão relacionados com esse ambiente, que eu vou falar agora. O primeiro esquema é o de subjugação. Nele, a pessoa se sente coagida a se submeter às outras pessoas. E ela faz isso geralmente para evitar a raiva, a retaliação e até mesmo o abandono por parte dessas pessoas. Ela acredita que se posicionar vai trazer consequências negativas para a relação e, por isso, ela acaba cedendo ao que o outro quer. E esse esquema ele pode se apresentar principalmente de 2 formas: a subjugação das necessidades ou das emoções. A pessoa com esse esquema, ela pode passar a suprimir as suas próprias preferências e desejos, abrindo mão daquilo que ela quer e daquilo que ela gosta, só para fazer do jeito que o outro prefere. Ou também, ela pode suprimir aquilo que ela sente, as suas emoções, principalmente a mágoa e a raiva, só para fugir da possível resposta negativa do outro frente a essas emoções. Na prática, acontece assim: a pessoa com esse esquema de subjugação, ela é excessivamente boazinha, complacente, compreensiva e geralmente é muito obediente. Ela não dá chance para que as outras pessoas se frustrem com ela ou então até mesmo a reprimam. Imagina ter que se submeter o tempo todo. É claro que em algum momento isso fica muito desconfortável e se torna insustentável. E aí essa pessoa começa a apresentar prejuízos para ela e também para os seus relacionamentos. É muito comum que pessoas com esse esquema apresentem sintomas somáticos no corpo por justamente suprimirem as suas emoções. Aí chega uma hora que o corpo não aguenta e começa a manifestar os sintomas físicos, inclusive. Além disso, a pessoa também começa a ter comportamentos inadequados para expressar esse sufocamento que ela sente. Ela pode se tornar uma pessoa mais passiva-agressiva, ou então ela acumula tanto essa raiva que chega uma hora que essa raiva transborda em um ataque explosivo. Ou também ela vai deixando tudo tão pesado para sustentar esse relacionamento que ela vai se distanciando afetivamente da outra pessoa, ficando mais indiferente, até que chega um ponto que a relação fica muito prejudicada. Antes de falar o próximo esquema, me conta aqui, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve agora para você não esquecer e assim continuar me ajudando a produzir conteúdo aqui. E não esquece de curtir para eu saber que está sendo útil para você. O segundo esquema aqui desse grupo é o autossacrifício. Aqui, a pessoa com esse esquema se sacrifica voluntariamente para atender às necessidades das outras pessoas, mesmo que isso custe a sua própria gratificação. E por que ela faz isso?
para poupar os outros do sofrimento, para evitar a culpa por se sentir egoísta e também por não querer ver a frustração do outro. De alguma forma, isso faz com que elas se vejam como pessoas melhores, melhorando a sua autoestima, o que faz com que elas mantenham relações com pessoas que são mais demandantes e mais carentes. A pessoa que tem esse esquema tem uma sensibilidade enorme ao sofrimento de terceiros, e por se sensibilizar, ela se sente coagida a aliviar esse sofrimento. Acontece que isso nem sempre é bom, porque ela acaba tirando a autonomia da outra pessoa de gerir os próprios problemas e sentimentos, o que não é bom nem para ela, que se vê ali sobrecarregada e se responsabiliza por coisas que não são suas, e é negativo também para outra pessoa, que não se responsabiliza pelas suas próprias questões ou não aprende a lidar com a frustração de ouvir um não. Aí a relação fica adoecida, porque tem aquele desbalanço entre as partes. A pessoa que tem um autossacrifício, ela entrega demais, deixando pouco espaço para outra pessoa ocupar na relação. Além de criar a ideia de que ela aguenta tudo, de que ela é forte e de que ela sempre dá conta. E aí é que geralmente essa pessoa vive com um sentimento crônico de que suas próprias necessidades não são adequadamente satisfeitas, de que ela não pode contar com ninguém, ela fica ressentida com isso e, por vezes, ela tem dificuldade de receber apoio e cuidado, porque ela está mais acostumada a dar do que receber. E, por último, temos o esquema de busca de aprovação. Quem tem esse esquema vive por buscar o reconhecimento das outras pessoas. Geralmente ela é mais insegura e por isso a sua autoestima vai depender muito das reações alheias a ela, mais do que ela ficar satisfeita com as próprias convicções. E justamente por isso ela pode apresentar uma preocupação excessiva com status, com aparência, com dinheiro, com sucesso, mas não porque ela é gananciosa ou porque ela se sente superior, nada disso. É muito mais porque ela acredita que isso é o que vai trazer a aprovação e o reconhecimento das outras pessoas. E aí, com frequência, ela pode tomar decisões importantes baseada não nas suas vontades, nos seus valores e convicções, mas sim naquilo que ela pensa que as outras pessoas vão aprovar. Por isso, elas não se sentem muitas vezes autênticas e têm dificuldade de serem espontâneas nas suas relações. Elas estão sempre ali se preocupando com o que os outros vão pensar e por isso que elas vivem engolindo sapo ou então fazendo muitas coisas que, na maioria das vezes, elas nem gostariam de fazer. Você pode ter 1, 2 ou até mesmo os 3 esquemas desse grupo aqui. E se você se identificou, é porque provavelmente você cresceu em um ambiente que enfatizou em excesso que você deveria atender às necessidades dos outros no lugar das suas próprias necessidades. É porque você foi ensinado a prestar atenção no que esperavam de você e, de alguma forma, que coisas ruins acontecem com quem não atende o que esperam delas. No fim, pessoas com esses esquemas só querem ser aceitas e se manterem conectadas nas suas relações. Mas elas aprenderam que, para isso acontecer, há condições que elas precisam satisfazer. Eu trouxe aqui possíveis esquemas que podem surgir a partir de um ambiente que foi condicional e ensinou a criança a se podar para caber em uma sociedade. Então, aqui fica um alerta na hora de orientar uma criança. Muitas vezes nós queremos que a criança seja aquilo que nós esperamos dela, aquilo que nós projetamos que ela seria. E para garantir isso, nós passamos por cima muitas vezes das inclinações, desejos, talentos e das necessidades, inclusive. E fazemos isso quando nós jogamos as nossas frustrações em cima dela, ou quando nós a punimos quando ela esboça ali alguma necessidade, ou até mesmo quando nós reprimimos quando ela age de um jeito mais autêntico. Então nós devemos tomar muito cuidado para nós não projetarmos as nossas expectativas nela e com isso nós sermos invasivos e desrespeitosos com a singularidade que ela apresenta. Que possamos incentivar nossas crianças a expressarem as suas emoções, que nós possamos validá-las quando elas forem espontâneas, que possamos abrir um espaço para ouvir o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas querem, mesmo que aquilo que elas estão manifestando não seja adequado, mas que pelo menos elas possam se sentir ouvidas e respeitadas, para que elas não criem a ideia de que aquilo que elas são ou aquilo que elas sentem vale menos frente aos outros. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
Me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum esquema ou conhece alguém assim. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que foi útil e continuar trazendo conteúdos assim por aqui. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima! Tchau, tchau!